Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que é escritor, que é escritora, que ainda não é, que quer ser e que vai ser. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Café do Escritor. A gente tem muita coisa aqui para mostrar para vocês, tem muitos vídeos se você ainda não nos conhece, então convido você a nos conhecer, convido você também a clicar aqui embaixo para que você receba todas as atualizações. E olha só, eu preparei um vídeo hoje sobre o assunto de escrita de romance de fantasia. Então, quais são os 5 elementos essenciais que não podem faltar na sua escrita de fantasia? Aí eu pergunto para você, você gosta de ler somente ou também gosta de escrever? Porque se você quer escrever fantasia, esses 5 aspectos básicos que eu vou te passar são realmente necessários para que a sua escrita fique cada vez melhor. Se ela já está acontecendo, se ela ainda não começou, é um incentivo para que você comece. Aqui no canal Café do Escritor e também na nossa publicação da Página Nova, que é o nosso selo, nós temos vários autores que escrevem fantasia. Então, assim, é muito legal porque é muito diferente, né? Cada um tem o seu estilo, a sua forma de escrever, de se expressar, de criar o seu mundo, e é isso que torna a escrita de fantasia tão rica, né? Uma escrita tão diferente e tão peculiar, né? Com tantos detalhes, né? Que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, né? Você quer escrever fantasia, né? O gênero, o romance, a gente chama de romance, né? Mas é o gênero fantasia. Quer fazer saga, você é apaixonado pelas sagas que estão por aí já, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo e assim por diante. Então, você é apaixonado por isso e também quer criar o seu mundo, já tem ideias e tudo mais. Excelente! Então, primeiro vamos definir o que é esse gênero fantasia, né? O que tem que ter nele para ser considerado um gênero de fantasia? Bom, o que tem que ter é magia, né? A magia tem que estar presente. Além da magia, outros elementos sobrenaturais podem estar presentes dentro desse universo. Também existem personagens, como podem ter humanos, podem ter animais que falam, podem ter elfos, pode ter anões, pode ter orques, sei lá. Aí é com você criar todo esse tipo de personagens que vão interagir na sua história. Então engana-se quem acha que a fantasia só está nos livros. Não, ela está por tudo. Ela está desde as histórias em quadrinho, está nos filmes, né, como a gente sabe, nos livros, e está em diversas outras mídias, né, onde é possível explorar essa fantasia. E a origem dela, né, são os mitos, as lendas antigas, né, que vêm de uma época distante, né, que não se sabe, aquelas tradições orais que eram contadas de família para família, povo para povo e assim por diante. Então, se você olhar, a gente tem histórias e mitos em todas as culturas, né? Por quê? Porque nós, humanos, vivemos com a necessidade de contar histórias, né? Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando, porque é verdade. Então, assim, cada povo, cada cultura tem as suas histórias, as suas lendas, os seus mitos, e isso aos poucos, né, as pessoas, os autores, né, de ficção viram que poderiam explorar mais e poderiam criar novas histórias em cima disso. Mas sempre tem uma base, né, que é a tradição. E mais um aspecto da literatura, ou da escrita, não somente da escrita, mas da fantasia em geral, né, é que ela foge da realidade, ela se permite explorar um mundo completamente diferente, né? E é por isso que a gente tem esses 5 pontos que eu vou abordar com você. Ela permite que a gente aborde algo completamente diferente da nossa realidade. Então a gente não está neste mundo, a gente não, embora as pessoas respirem lá, né? Deve ter uma atmosfera, mas não é este mundo, né? Então isso tem que ficar bem claro. Mas muitas pessoas me falam, olha, a fantasia é um gênero complicado de escrever. Se por um lado tem tanta complexidade, tem um mundo inteiro que tem que inventar, por outro a gente tem que cuidar para não cair num clichê, uma coisa que está todo mundo escrevendo a mesma coisa, né? Todo mundo coloca um elfo, todo mundo coloca um anão e assim por diante, né? Então tem que ver o que é que o seu público espera
daquele subnicho, né? A gente tem um nicho que é fantasia, mas dentro da fantasia você tem subnichos, tem muitas divisões, tem coisa para adulto, tem coisa que é só para criança e assim por diante, né? E não só faixa etária, mas também percepções diferentes. Esse público para que você vai escrever, por isso é bom conhecê-lo, ele vai esperar alguma coisa. Então, por um lado, né, como eu falei, você não pode se distanciar demais, porque senão o teu público não vai reconhecer, mas por outro, você também não pode somente repetir o mesmo. Então é aí que entra a criatividade. E só um parênteses aqui, é importante dizer que a nossa literatura mais antiga que a gente tem, escrita, ela é de fantasia. A gente tem a Epopeia de Gilgamesh, a gente tem a Odisseia, e outras obras, né, que agora não me lembro, mas enfim, tem muitas obras, Beowulf também, e outras obras que são muito antigas, né, tem de várias culturas. Se você ler o livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, você vai achar muitas indicações lá, então recomendo que você leia esse livro. Mas elas são, então é a nossa primeira literatura. Na verdade, a literatura veio daí, depois é que ela adquiriu todas essas outras nuances e subdivisões. Mas isso é legal saber, né? Que a literatura veio da literatura de fantasia. Então vamos lá, eu vou te passar agora esses 5 pontos que eu acho que são essenciais, né, para a escrita de literatura, para a escrita do gênero ficção. O primeiro deles é necessário que tenha um mundo de magia, quer dizer, a magia tem que estar presente em algum lugar nessa tua escrita. Então esse sistema mágico que deve existir nessa escrita, ele, como eu falei antes, ele não existe no mundo normal, nesse mundo aqui que nós vivemos, né? Então, o que caracteriza esse sistema mágico? É algo completamente diferente do que nós experimentamos aqui. É uma coisa muito direta, muito visível, muito, né, os sentidos conseguem perceber toda essa magia que é muito evidente, né? E que ela é decisiva para a narrativa e para os personagens e tudo o que acontece ali. Então, sem um sistema mágico, a gente sai do gênero fantasia, tá? Então tem que ter esse sistema mágico. E aí, por sistema mágico, a gente fala bruxaria, magos, né? Tudo que eles fazem, eventos que podem acontecer. E eu diria que esse sistema mágico ele é decisivo para você diferenciar sua escrita de outra escrita de fantasia, né, que também vai ter o sistema mágico, mas a maneira como você vai lidar com esse teu sistema mágico vai diferenciar da outra escrita, né? Se você olhar bem, os conflitos humanos são parecidos em todos os lugares, mas dentro desse sistema você pode criar coisas diferentes. Por exemplo, né, pensando aqui, você pode ter, a pessoa pode sentir coisas, ela pode usar os 5 sentidos de alguma maneira, né? Você pode explorar isso, né? Eu não vejo tanto isso, né? Mas são pessoas com poderes e tudo mais. Mas enfim, né? Viajei aqui, já dei uma de autor aqui, mas não é essa a intenção, tá? Bom, o segundo ponto é que você tem que ter uma ambientação muito bem estruturada. O que isso quer dizer? Você vai criar um mundo completamente diferente. Como eu falei, não é este mundo, por mais que as pessoas respiram. É um outro mundo que você tem que criar completo, né? Você tem que dizer tudo que tem lá, né? Se não tiver alguma coisa, você tem que dizer, né? Se lá não tem gravidade, as pessoas estão flutuando, então você tem que dizer, né? Isso não é assim, porque senão o leitor, né, e cada um de nós acaba por pegar o nosso mundo como base, né? Então tudo que tiver diferente tem que ser mencionado, tem que ser construído, tem que ser dito, né? E como isso vai ser dito também é uma forma que você tem que achar a melhor forma possível, não fazer somente uma descrição, um roteiro do que tem no mundo, não. Isso tudo tem que estar permeado, né, dentro da ação, dentro dos conflitos, de como as coisas acontecem com os personagens e assim por diante. Então, aos poucos, você vai revelando o que tem nesse mundo. E aí, às vezes, a gente se compara, né? Ah, eu vou fazer o meu mundo parecido com o do Tolkien, né? Porque a Terra-média é legal e tudo mais, né? Gente, ele levou uma vida
para criar esse mundo, criou até o idioma, né? Então, mapas e coisas assim. Então não tente imitar uma coisa que já foi feita, né? Você pode fazer um mundo muito simples, muito, né? Sem tanta coisa diferente talvez, ou alguns elementos muito que chamam muito atenção e que vão dominar todo esse ambiente, né? Mas faça o seu, né? Comece do zero, comece uma coisa inédita que você criou, que você teve a ideia e não se baseie tanto nas coisas que já estão feitas. E aí em toda essa configuração você vai ter que dizer, né? Como é que é esse lugar, né? Ele tem sol, tem estrela, tem cheiro, tem terra, tem isso, tem aquilo, tem água, né? Como é que é o sistema de governo? Como é que... Sempre tem alguém mandando, né? Então, como é o sistema de governo? É uma democracia? Existe um impasse aí de um todo-poderoso com um outro grupo que está tentando chegar lá? Existe uma injustiça acontecendo? Então, tudo isso precisa ser construído, né? Tudo isso precisa ser criado, né? Do nada, né? Você vai ter que criar todo esse mundo. E outra coisa, como é que os personagens interagem entre si e com as questões exteriores, né, deste mundo, né? Eles não estão sozinhos, eles não ficam parados, né, sem se mover, eles estão interagindo, e é aí que você tem que construir toda essa história e construir toda essa movimentação que vai justamente criar, né, fazer com que a sua história aconteça. O terceiro ponto eu acabei de falar de personagens, né, vou continuar na questão dos personagens. Então, crie personagens marcantes, né? O Frodo, né? Que você quer saber o que vai acontecer com ele. Personagens que você segue, que você torce por eles, que o leitor vai acompanhá-lo, né? De uma forma muito próxima, torcendo por ele, querendo que ele vença, querendo que as coisas aconteçam, que ele consiga ultrapassar todas as dificuldades. Então, estruturar bem esses personagens, né? Fazer aquele estudo, né? Que você elenca quem é essa pessoa, o que ela pensa, por que ela pensa assim, por que ela age. Ela foi abandonada quando criança, era órfã, então por isso ela tem isso, aquilo, né? Eu já tive casos de livros de fantasia em que tinha um monte de jovens, mais ou menos da mesma idade, 20 anos mais ou menos, e esse pessoal era praticamente um igual ao outro, né? Eu falei para o autor, olha, você vai ter que diferenciá-los, eles estão... Se mudar o nome é a mesma pessoa, né? Então, não pode, né? Por mais que eles sejam parecidos fisicamente ou pela idade, eles têm que ter personalidades diferentes, porque o mundo é assim, né? Cada um, eu sou de um jeito, você é de outro, e assim por diante. Então, pense bem nesses personagens e talvez você eleja uns, né? 1 ou 2 ou 3, para serem aqueles que vão conduzir toda a narrativa, ou conduz um pedaço, depois conduz outro, e assim por diante, porque geralmente são histórias mais longas, né, que se prolongam em vários volumes e assim por diante, mas isso é uma escolha sua. Quarto ponto é o conflito central. Então toda boa história tem que ter um conflito central, não somente os livros de fantasia. Tem que ter um bom conflito, aquilo que é o anel que precisa ser destruído, né? Se for para resumir em uma frase, é isso, né? Mas olha quanta coisa que vai acontecer até finalmente chegar lá, né? Se chegar. Então, você tem um conflito central que movimenta tudo, né? E que movimenta o personagem e assim por diante. Mas depois, né? Você tem em cada ato, em cada parte, em cada livro, você tem os conflitos menores que vão... E uma história é isso, né? Uma sucessão de conflitos ao longo de um período de tempo que vai resultar em um conflito maior a ser resolvido, né? Então, pense bem o que é esse conflito maior que precisa ser resolvido. Eles não ficam só passeando lá, né? Se os personagens só passearem pelo mundo, só para dizer que lá tem poder, tem isso e aquilo, não acontece nada. Então, aí fica muito chato. Não existe livro, não existe história sem conflito. Tem que pensar num bom conflito, e aí você vai colocar os teus personagens aí, eles vão ter que sofrer muito. Quanto mais sofrer, né? Deseja o pior para eles. Quanto mais eles sofrerem, mais o seu leitor pode estar envolvido com isso geralmente acontece, mas você precisa resolver também os conflitos. Então,
Bom conflito para você. E o quinto ponto, já tinha mencionado um pouquinho antes, mas aqui ele como uma necessidade mesmo, que é justamente você ter quem é que manda nesse mundo, né? Que, afinal de contas, é nas mãos de quem está o poder. Isso faz toda a diferença, porque ele vai poder movimentar esses personagens, você, né, como autor, vai poder movimentar os seus personagens de acordo, provavelmente, com o que está sendo decidido ou feito, ou o que esse poder, né, representa para aquele mundo, para aquele lugar. Então, estabelecer esse controle do poder, né, saber se ele é democrático ou não, se ele é uma coisa que oprime as pessoas ou os seres que estão lá, então precisa definir isso muito bem. E aí a gente vê muitas histórias de fantasia que elas buscam mais ou menos uma estrutura da Idade Média, né? Então, mesmo transposto para outros mundos, que tem um rei, que tem uma rainha, que tem um mago, né? Justamente porque essas são figuras que estavam, né, já na nossa Idade Média e que podem ser transportadas para esses mundos. Mas você pode criar algo um pouco, talvez, diferente, né? Você pode ter outros elementos, né? O trono, né, o poder pode ter sido usurpado e por isso aquele mundo está daquele jeito, coisas assim. Mas, então, desde o começo, né, tem a magia, tem o espaço onde você vai criar, você tem os personagens, você tem os conflitos e você tem essa forma de poder estabelecida nesse lugar. E às vezes as coisas se complicam, né? Às vezes quem detém o poder só tem o poder, ou só tem o poder, como vou dizer, de direito àquele cargo. Mas às vezes quem tem o poder também tem a magia, né? Então aí a coisa fica toda entrelaçada e, quer dizer, tudo fica muito, né? Tá tudo embolado e precisa resolver isso, né? Às vezes a magia nem é tão forte, mas ela pode existir. Talvez, né? Pensando aqui agora, eu já falei dos personagens, né? Mas a questão psicológica dos personagens é muito importante. O que eu vejo às vezes é que os personagens de ficção, eles fazem muita ação, eles fazem isso, fazem aquilo, mas você não sabe o que tem lá dentro deles, né? Então fica uma sugestão aqui, um bônus, né? Pense nos seus personagens na questão psicológica, né? Aquilo que eles sentem, por que eles fazem o que fazem, né? Então trabalhe isso de uma forma mais aprofundada, né? Eu já falei do personagem antes, mas eu acho que a questão psicológica ela merece um destaque, né? E não é somente agir, não é somente vestir, não é somente ter poder, mas tem um porquê atrás disso, né? E isso é importante. Bom, como eu falei antes, aqui no Café do Escritor a gente publica, né, livros de fantasia, então se você tiver interesse, quiser mandar o seu para uma avaliação, para fazer uma leitura crítica, tem os nossos contatos aqui embaixo, o e-mail e tudo mais, e você tem os nossos grupos que você pode participar, que tem todo tipo de auxílio gratuito, né? Pessoas que escrevem todo tipo de literatura, inclusive de ficção, e você pode interagir nesse grupo gratuitamente. A gente também tem o curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, então se você está em dúvida em como fazer, clica aqui embaixo que também tem os detalhes. E aí eu quero dizer o seguinte, como é que você consegue escrever um livro de fantasia, do gênero fantasia, de sucesso? A minha dica é você se concentrar nos detalhes, né? Você criar, como eu falei antes, em pessoas, né? Pessoas que sentem realmente, mas você pensar nos detalhes. Não estou dizendo para você descrever cada detalhe minuciosamente, não é isso, né? Mas para você fugir um pouco das coisas que normalmente outras pessoas também fazem, né? Pense em pequenos detalhes, coisas que podem dar um brilho a mais na tua escrita e que podem justamente ser um diferencial para que as pessoas leiam e falem, puxa, isso aqui é desse autor, porque ele escreve assim. Não, aos poucos você começa a achar também a sua voz de escritor, como você escreve, as pessoas vão reconhecer isso. Então, mais uma vez, resista à tentação de simplesmente imitar os autores que você gosta. A gente sabe, né? Quando o autor começa, ele imita mesmo, né? E é normal, tá? Mas aos poucos você vai, justamente como eu falei antes, você vai criando a sua voz, você vai descobrindo a sua voz, a sua maneira de contar a história, de conduzir.
Então não se limite a imitar, né? Não se limite a imitar. Não se limite. Não se limite para nada, né? Crie os seus limites. Eu acho que isso que é o mais importante. Mas não fique preso às convenções, às coisas que já estão feitas. Porque às vezes o autor pensa assim, mas será que eu posso dizer isso? Será que eu posso dizer aquilo? Você pode sim, tá? Agora fala que o Sandro falou que pode dizer isso, tá? Então pode dizer e pode escrever, porque você pode fazer a sua obra única, né? E deve fazer única, e vai fazer única, porque eu sei que sim. Gente, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo. E esse assunto da escrita de ficção não se encerra aqui, porque tem muita coisa para falar. E a gente, em outro momento, eu volto com esse assunto novamente. Se você tiver dúvida, perguntas, coloque aqui embaixo, mande pra gente, que isso nos ajuda também a criar novos vídeos, tá bom? Um grande abraço, até mais.